A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo daremos continuidade aos livros de Esdras e Neemias e vamos tratar a lição 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O tema tratado de hoje será Salomão, desperto, constrói o templo. O texto base encontra-se em 1 Reis, capítulo 6, versículos 1 ao 38. Como o texto é longo, eu vou ler apenas alguns versículos para o melhor entendimento. Versículo 1. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4 do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Versículo 7. E edificavam-se a casa com pedras preparadas, como as trazia se edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Versículo 12. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, ao qual falei a Davi teu pai. Versículo 38, na parte B, diz assim: e a edificou em 7 anos. Amados irmãos, o livro de 1 Reis, capítulo 6, ele vai se passar 480 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Contudo, foi deixado em ruínas por Nabucodonosor, conforme 2 Reis, capítulo 2, verso 25. 430 anos depois de sua construção, quando voltaram do cativeiro, Esdras e Neemias o reconstruíram. E nos dias de Jesus Cristo, ele havia sido novamente reformado por Herodes, que o deixou ainda mais belo, e todavia foi novamente destruído em 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito invadiu Jerusalém. Este era um projeto santo, assim como o tabernáculo construído no deserto teve seu projeto minuciosamente revelado a Moisés, o templo de Salomão também. Amém? Então, antes de partir, o rei Davi deixou a planta do projeto, qual o tipo de material que deveria ser utilizado em cada um dos componentes do templo, os turnos dos levitas, as roupas a serem utilizadas, os talheres, as maçanetas, a madeira, enfim, tudo estava detalhado sobre como tudo deveria ser feito, conforme 1 Crônicas, capítulo 28, verso 19. A dedicação de Salomão à execução do projeto, tal como lhe havia sido ordenado, vai render muitos frutos espirituais e materiais, não apenas a ele, mas também a toda a nação. E nós vemos, amados, que é o Senhor que nos desperta, né, a agir em favor do seu reino, independente se é em favor do nosso próximo ou em relação a nós mesmos. O despertamento espiritual só pode ser promovido pelo Senhor. Os motivos para os quais somos despertados são inúmeros, mas o objetivo aponta para uma direção somente: maior comunhão com Deus, e a comunhão com Deus implica em ter um comportamento que, em todos os aspectos, não seja reprovável aos olhos do Senhor. O texto proposto para hoje é todo o capítulo 6 do primeiro livro de Reis.
Então, é uma síntese da construção do Templo de Salomão, seu início, suas medidas, o material usado na construção, o fim das obras e a bênção do Senhor sobre a construção. A magnificência do templo está minuciosamente detalhada nas páginas da Bíblia, no livro de 2 Crônicas, onde podemos contemplar o zelo com que Salomão e os edificadores ergueram aquela obra. A preocupação tanto de Salomão quanto dos edificadores não era apenas com a preciosidade do material utilizado, mas também com a perfeição com que era trabalhado. 7 anos foi o tempo que levaram para edificar um templo com aproximadamente 27 metros de comprimento, 90 de largura e 13 de altura. E nós cremos, amados, que a maior parte do tempo gasto na construção foi dedicada ao acabamento, como diz nosso coordenador de ensino e professor, pastor Cleonildo. É o plus, né? O final é o detalhe, a minuciosidade, a dedicação, o amor. Então, a maior parte do tempo nós cremos que foi feito dessa forma no final, com prazer, com amor a Deus. Aí nós queremos fazer uma aplicação desse texto à edificação do nosso templo espiritual. Para isso, sugerimos que se faça a leitura de todo o capítulo 6, pois muito do que falamos não está citado no texto que nós estamos aqui trazendo para vocês hoje. Embora haja uma variação de crente para crente, a nossa edificação espiritual não se dá da noite para o dia. Isso leva tempo. E a edificação só terá início quando começarmos a compreender com mais clareza as palavras de Deus. Por isso é que o Senhor nos convida a fazê-lo cada vez mais. A palavra diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amados, nós não devemos esquecer que essa edificação não parte de nós mesmos. Nós somos despertados para isso. Em seguida, irmãos, nós devemos atentar para o material a ser usado nesta edificação do templo, que somos nós. Não pode ser qualquer coisa, não pode ser um conhecimento superficial de quem é Deus. Nenhuma edificação espiritual, ela será bem-sucedida se sustentada sobre opiniões e conceitos de crivo estritamente humano. Tem que ser de material de excelente valor, e não existe outro além da Bíblia Sagrada. Estejamos também, amados, conscientes de que o edificador desta tão sublime obra não pode ser outro que não seja o Espírito Santo de Deus. A palavra diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, estejamos convictos de que, se permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos edifique conforme o projeto divino, toda palavra proferida pelo Senhor a nosso respeito se cumprirá. Deus abençoe o seu dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.